Olá, gente querida! Você também tem fome de Deus? Do que você tem fome? Você tem fome do infinito? Você tem fome de ética? Fome de justiça? Fome de amor? Fome de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e solidária? Do que você tem fome? Quantas vezes procuramos alimentos que de fato não saciam a nossa fome de Deus? Escutemos o Santo Evangelho dessa terça-feira, dia 28 de abril, que é de João, capítulo 6, versículos 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como se percebe, meus irmãos, minhas irmãs, o milagre do pão do outro lado do lago de Genezaré, de fato, não foi compreendido como sinal. As multidões procuram Jesus de modo interesseiro, porque encheram a barriga. É por isso que, de novo, eles pedem sinais. E se retoma a temática do maná, Êxodo capítulo 16. Maná era uma comida estranha, misteriosa, complexa, nem se sabe muito bem o que era, que os israelitas na travessia do deserto comeram provisoriamente. Quando o povo entra na terra, o maná cessa, acaba. Josué capítulo 5. Leia depois Êxodo 16 e Josué 5. É uma comida provisória, comida de penúria. Depois da entrada na terra, esse pão provisório é substituído pelo pão verdadeiro, fruto do trabalho, do suor, das plantações, e o povo colhe da própria roça o fruto do seu rosto para se alimentar. Contudo, no evangelho de hoje, Jesus nos ajuda a compreender que o pão material, o nosso trabalho, o dinheiro que se ganha, tudo isso é muito importante para sustentar a casa, sustentar a família, dar uma vida digna a todos. É importante. Mas o ser humano continua sempre tendo uma sede, uma fome grande. Aliás, os versículos 34 e 35 retomam também o episódio da samaritana. A estrutura é a mesma: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É a mesma frase da samaritana: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não tenha mais que vir a esse poço. Jesus ajuda a samaritana a passar da água física do poço para outra água, que é Ele próprio, o dom do Espírito Santo. Do que nós temos fome? O ser humano carrega uma sede grande de infinito, mas muitas vezes ele se sacia com alimentos equivocados e se perde nas veredas tortuosas da vida. Às vezes temos sede, mas nos contentamos com qualquer água suja e baldeada. Jesus oferece o pão verdadeiro, a água viva que brota do coração de Deus. O pão verdadeiro é Ele próprio. Jesus se dá em alimento e, ao mesmo tempo, na Eucaristia, ao se oferecer em alimento, Ele lava os pés dos discípulos e diz: façam a mesma coisa. Quem recebe o pão eucarístico também, de algum modo, se torna pão e alimento para a humanidade. Conservemos sempre a nossa fome de Deus, a nossa fome de infinito, a nossa fome do mistério. E Cristo sacia a nossa fome e nos ajuda para que também nós nos tornemos alimentos para a humanidade. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.